O clã Bolsonaro tem ligações diretas com as milícias. Eu me chamo Nadson. Eu sou Paulo Igor. E nós somos historiadores e esse é o canal de vídeos e podcasts Percepção Política. Bem, é clara e notória a ligação da família Bolsonaro com as milícias. Eles têm inúmeros tipos de defesas, de homenagens, de proteção, de trocas de apoio, condecorações, fotos. E assim, é bom a gente salientar que se fosse uma coincidência dessas, podia ser que fosse uma coincidência, né? Se fosse uma dessas ligações. Mas não, são várias. O filho namora o filho dele mais novo namorou. Foi ex-namorado de um dos assassinos da Marielle. São dele, vizinhos. Rony Lessa. Tem fotos em pescaria. Ninguém encontra ninguém eventualmente em alto mar. Aniversários, né? Em aniversários, em jantares. Tem o Flávio Bolsonaro, que foi o único que votou contra a CPI das milícias, que é a CPI que o deputado, na época deputado estadual Marcelo Freixo capitaneou, né, defendeu. Que inclusive é ameaçado de morte. E aí é bom a gente compreender o papel das milícias. E compreender primeiramente, o que são as milícias, né? A milícia é um fenômeno que está no Rio de Janeiro, que surgiu ainda no período da ditadura militar. Inclusive por conta do empoderamento, né, que a ditadura deu aos militares. Do aparato repressivo e do aparato da construção da ideia de segurança pública pautada no inimigo comum, que pavimentou o caminho para o surgimento das milícias. Sim. E o que são as milícias? É um grupo que não é um poder paralelo. Ela age dentro da institucionalidade do Estado. Sim. Ela é um poder dentro do Estado. Tem deputado, senador, juízes, advogados, policiais da ativa e não bombeiros. Todo um aparato que envolve a segurança pública e envolve o Estado. E ela se fundamenta em quê? Extorsão, suborno, narcotráfico, fraudes imobiliárias e prestação de serviços ilegais. Gatunete, venda de água. Mas, na verdade, eu costumo até brincar, eu digo que a milícia é uma loja de departamento do crime. É um departamento do crime. Porque ela trabalha com tudo, com execuções sumárias, pistolagem, sem limites. Ela controla a luz, o gatunete, ela controla a água. Ela faz a prestação de serviço que o Estado deveria fazer, ela faz. E de uma maneira totalmente absurda, né? Através de subornos, age de uma maneira agressiva, violenta, mata quem ela acha que considera inimigo. Cobra a segurança dela própria. E aí a milícia, na verdade, não é fruto da ausência do Estado, ela é uma continuidade do Estado. E fruto do abandono do Estado a uma população miserável que vai ter que se submeter ao poder das milícias, né? E as milícias têm uma rede que envolve comerciantes, empresários que dão apoio financeiro e por isso ela é forte. E por isso a gente tem que entender essa relação. Por isso a dificuldade de acabar por conta do braço dela dentro do Estado. De informações. O corpo dela é todo no Estado. Dentro informações privilegiadas que eles têm. Por exemplo, as fraudes imobiliárias que ocorrem na construção de aterros sanitários, loteamento de terras, no acesso a determinadas vagas nos condomínios, no plano de Minha Casa Minha Vida, em que eles fazem extorsão, é fruto de conhecimento do cartório, do juiz, dos deputados, dos senadores. Então há uma rede, um ecossistema que existe nas milícias. Em especial ali na Leste, né? E aí a gente já volta para o caso do Fabrício Queiroz. Exatamente. E principalmente a relação clã Bolsonaro com as milícias do Rio das Pedras. Sim. Que é a relação do Queiroz, né? O Queiroz, Antônio Magalhães da Nóbrega, Adriano Magalhães da Nóbrega, que são milicianos ligados ao Rio das Pedras e trabalharam diretamente. A esposa do Adriano Magalhães da Nóbrega e a mãe do Adriano Magalhães da Nóbrega trabalhavam no escritório, assessores do gabinete do Eduardo Bolsonaro. Fantasmas, do esquema de rachadinha com Queiroz. Então, e aí a gente percebe, há uma relação política. Os milicianos entram com a repressão e com os votos, uma rede de eleitorado, e
E os políticos entram com a proteção. Institucional. Com a institucionalização. Informação privilegiada. Informação privilegiada, a defesa aberta, como o Bolsonaro fez na época das CPIs das milícias, que o Freixo liderava, defendendo a total legalização das milícias. O Bolsonaro chegou, inclusive, a dizer que uma milícia que estava se formando na Bahia, se quisesse ir para o Rio de Janeiro, seria muito bem-vinda. Tinha um amparo dele. O filho dele fez inúmeras homenagens aos milicianos. São 23 homenagens a policiais e a militares que foram julgados com crimes de homicídio e corrupção. E aí, a ligação total com milícias. E aí, esse pessoal que matou a Marielle, que está sendo acusado de ter assassinado a Marielle, que é ligado ao escritório do crime do Rio das Pedras, de onde vem o Queiroz e onde o Queiroz foi se esconder. E onde vem parte dos familiares do próprio Bolsonaro, né? A Michelle, Sim. A família da Michelle Bolsonaro. E outra, esse pessoal que matou a Marielle Franco, ele tem ligação direta com o Bolsonaro. O Adriano Magalhães da Nóbrega, que é amigo do Bolsonaro, tem foto com o Bolsonaro, que a esposa e a mãe trabalharam com Flávio Bolsonaro, eles são, o Adriano Magalhães é o chefe do escritório do crime, que é quem é acusado de executar a Marielle Franco. O Adriano Magalhães foi expulso da polícia do Rio de Janeiro. Ele conseguiu, né? A ideia de conseguir essa proeza, ser expulso de uma polícia do Rio de Janeiro. Do BOPE. Do BOPE, que está atrelado. Porque não é barbaridade pequena não, viu? Que você tem que fazer para ser expulso da polícia. Do Rio de Janeiro. E assim, ainda mais tendo braço de ligação com milícia dentro do Estado. Então assim, é realmente um crápula, um canário, um assassino da pior espécie. E o Bolsonaro sempre defendeu esse tipo de política de esquadrão de morte. Não é nada que ele nunca tenha defendido. Até porque o Bolsonaro é o porão da ditadura. Milícia e o clã Bolsonaro surgem pelo porão da ditadura, pelo porão da tortura, pelos assassinatos, pela corrupção, por todas as falcatruas, pela construção da ideia do inimigo comum, né? A ideia de que tem que se matar militantes sociais, a ideia de que tem que se matar pretos e pobres. E aí a gente cai no caso Marielle. O caso Marielle, ele é um caso muito emblemático, uma mulher negra, bissexual, vereadora eleita com 49 mil votos pelo Rio de Janeiro, brutalmente assassinada. Uma trajetória acadêmica que também tenta analisar a relação... Mestre já. Mexe com em sociologia, salvo engano, era em sociologia. Sociologia estudava a relação UPPs, a questão das milícias. A violência policial. E foi brutalmente assassinada a 14 de março de 2018, né? Quem é acusado de assassinar o grupo Escritório do Crime, diretamente ligado com a família Bolsonaro, e aí estoura na Globo no dia 29 o escândalo do porteiro dizendo que quem liberou a entrada foi o seu Jair, né? O seu Jair disse que não foi ele porque ele estava em Brasília, como a própria reportagem mostrou, mas a gente sabe que existem secretárias eletrônicas por aplicativo que podem falar diretamente com o celular, né? Primeiro, por que esse porteiro ia mentir? Por que uma testemunha também foi assassinada logo após a morte da Marielle? Porque o delegado que chegou nesses executores teve um cala-de-boca e foi para a Itália. Sim. Por que essa tentativa de barrar essas investigações? Porque a gente tem como as investigações chegarem em Rony Lessa, né? Sim, Elcio Queiroz como os dois executores da morte de Marielle. Um deles morava do lado do presidente, tinha 117 fuzis. A maior operação de aprisionamento de armas não foi nas favelas, não foi na periferia, mas foi na casa do vizinho do Bolsonaro. Sim. E aí eu quero considerar que... Rony Lessa e Elcio Queiroz são duas pessoas, como a gente já falou, ligados ao escritório do crime, que é um departamento da Milícia do Rio das Pedras destinado às execuções sumárias. E a gente percebe o seguinte, por exemplo, o Rony Lessa, ele é um cara, um policial, que deve ter um salário de girar em torno de 7 mil reais, né? Sim. E tem condomínios de luxo. No Vivendas da Barra. Condomínio de luxo. Vizinho do Bolsonaro, do presidente da República. Tem fotos. Tem carros caríssimos, de gente rica mesmo, aqueles carros importados. Sim. Tem casa em Angra dos Reis. É um estilo de vida de um cara de um padrão de classe média altíssimo, elevado. Que não dá para manter com 7 mil. Com um salário de 7 mil reais. E aí, sobre a questão dos 17 fuzis, eu queria fazer duas observações. 17 fuzis encontrados
quase do lado da casa do presidente, na casa de um miliciano amigo do presidente, que tem foto com o presidente, que o filho do presidente namorou com a filha. Cuja milícia, o local da milícia deu 70% de voto para Bolsonaro. E aí as duas observações são: se a gente considerar que o Bolsonaro é inocente, não tem ligação nenhuma com a milícia, então a gente tem que considerar que tem que botar para fora todo mundo da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Porque como pode, do lado da casa do presidente, ter um miliciano, um assassino, criminoso, que conseguiu ser expulso da polícia do Rio de Janeiro, que tem 117 fuzis, e a ABIN não saber? Se o Bolsonaro é inocente, então a gente tem que considerar que a vida do presidente da República está em risco, porque não pode. Como os assim? amigos dele que ele está escolhendo são muito estranhos. Não, os amigos... Ir para aniversário com o miliciano. Jantar, pescar. Complicado. E assim, e a foto da planilha? Sim. A foto da planilha que foi pega no celular do Rony Lessa, enviado pela esposa dele, e na foto da planilha da entrada do condomínio tem a alusão ao condomínio entrado na casa 58, que é a casa do Bolsonaro. Isso é um escárnio. Um presidente que defende a milícia. Nunca na história do Brasil nós tivemos um presidente que defende milícia. É inédito. O governo Bolsonaro disse que ia ser inédito e, de fato, realmente ele está sendo. Nunca tinha tido, não. Com milícia, não. Com todo tipo de barbaridade, já. O governo Bolsonaro escolheu o inimigo, o professor, as universidades, a cultura, e escolheu como aliado as milícias, né? Que tem como esquema extorsão, fraudes, Caixa 2, extermínio, narcotráfico. Então, é realmente o cara que é realmente salvador da pátria. Que vai combater a criminalidade. Qual criminalidade vai combater? Ele vai combater a juventude negra, pobre, periférica, que por questão... Vai ampliar a pobreza com as políticas econômicas austericidas, que vai aumentar a desigualdade, o abandono social, e que vai ser mais fácil a capitalização dessa galera se submeter ao crime e às milícias. Sim. Não só ao narcotráfico, os grupos que a gente tradicionalmente conhece, né? Mas também as milícias, porque essa galera vai estar subordinada às milícias. Sim. E esse sucateamento do próprio trabalho dos policiais militares que o Bolsonaro, por exemplo, colocou, né, os subtenentes para fora da Previdência Especial, vai aumentando, vai instigando essa parcela a ser capitalizada pela milícia, para poder conseguir ganhar melhor, para poder ter uma renda maior. Percebam que a política de Estado do Bolsonaro, a milícia é a verdadeira ideologia do Bolsonaro. Sim. Na medida em que ele apoia um pacote anticrime, seu Moro, vale lembrar, que vai ao encontro das milícias. Em que sentido? Por exemplo, a ideia de excludente de licitude. Qualquer pessoa, um agente público, um agente civil, qualquer agente público ou civil pode ter um respaldo na lei depois de assassinar alguém. Que é uma medida mais encantadora, autoritária e que vai servir para os assassinatos em larga escala que as milícias generalizadas, sim. E aí, sobre a ligação do Bolsonaro com as milícias, a gente vê uma resposta histérica dele, que ele estava na Ásia, né? Fez aquele escândalo, fez um vídeo, uma resposta completamente histérica, correu para debaixo da saia do Moro, porque ele e o Moro se retroalimentam, dada hora um precisa do outro. Crime, né? Na verdade, são dois criminosos que se retroalimentam. A diferença é porque o Moro ergueu uma pompa um é um ilibado da classe média, e o outro é um maluco que... Zé Doidinho, do baixo clero. Poderia vencer o PT nas eleições de 2018. E foi apoiado por essa elite escravocrata. Sim. E aí o Moro fez o quê? O Moro foi coagir o porteiro. Correu e foi coagir o porteiro. E aí depois o Carlos Bolsonaro correu pro condomínio, mostrou um áudio que depois a Polícia Civil do Rio de Janeiro está dizendo que não é o mesmo áudio do porteiro que deu a entrevista falando do seu Jair. O Bolsonaro vai na concessionária, ele é um energúmeno ignorante, ele se entrega sozinho, ele é muito burro. Ele diz abertamente assim, sem ninguém pressionar, que ele pegou todas as provas do crime antes que, abre aspas, alguém adulterasse. Isso é crime de responsabilidade. Isso é obstrução de justiça, que configura crime de responsabilidade. Isso é porque ele é uma investigação do Rio de Janeiro. Violação de provas. Violação de provas e não é uma investigação federal. É a investigação federal querendo... E mesmo que fosse uma investigação federal, ele não tem prerrogativa. Ele é presidente da República. Fica evidenciado o medo, fica evidenciado o desespero. E a tentativa de obstruir a justiça. Se fizer uma
um teste. E a gente lembrar que não é a primeira vez que o Moro tenta blindar o Bolsonaro, ajudar o Bolsonaro de alguma forma, e essa relação com as milícias. Não é só no pacote anticrime, não é só nessa questão com o porteiro, mas também se a gente se lembrar lá do início das rachadinhas, que o Flávio Bolsonaro é acusado de peculato, de pegar dinheiro, se apropriar de parte do dinheiro para investir nas suas contas, comprar imóveis, 19 imóveis, né? Ele é acusado de ter comprado a partir do dinheiro público, a partir das rachadinhas da Alerj. O Bolsonaro quis transferir a COAF, que abriu, deu abertura, quebrou o sigilo do Flávio Bolsonaro e mostrou essas relações promíscuas. O Bolsonaro queria transferir a COAF para as mãos do Moro. Sim. Uma clara tentativa de obstrução de justiça. Proteger o clã dele. É no sentido financeiro, é no sentido policial que as milícias atuam. Sim. E é no sentido digital. Que é um outro tipo de milícia digital que aí está sendo agora revelado pelo Alexandre Frota e pela Joyce Hasselman, que eram ligados ao clã, mas que agora, né, com o racha da gentalha que eles são, eles estão tudo rachados, e aí a gente é a favor da briga, que eles se matem para ser exposto para a sociedade brasileira, o que é de interesse, que é os crimes que eles cometeram, inclusive, durante as eleições. E a gente tem que, além dessa relação Bolsonaro-milícias, há um outro papel fundamental que a gente tem que falar, que são as igrejas evangélicas. Sim. Toda a relação das milícias, além de envolver tudo que a gente já falou, de prestação de gatunete, de execuções sumárias, de segurança ilícita particular, narcotráfico, além da questão política, de ter os políticos darem um respaldo, né, dar uma tentativa de legalizar, como a gente já falou, o Bolsonaro defendeu as milícias, tentou legalizá-las, há o papel da igreja pentecostal. Porque ela é a força, ela conseguiu ter uma leitura da capilaridade social perante o que o Gessé Souza chama de ralé brasileiro, que a gente pode chamar de marginalizados, de grupos que estão abaixo da linha da dignidade humana, abaixo da linha da pobreza. E aí elas legitimam o trabalho dos milicianos, dizendo que é de Deus, que é um combate, é uma missão, que eles são ungidos, que eles merecem, que a base social religiosa deles apoiem. Em troca disso, o dinheiro todo é lavado nessas igrejas. E aí, ontem eu vi uma matéria na Folha UOL falando exatamente que o porteiro se encontra acuado, né? A matéria cita, abre aspas, uma fala de um parente dele. Ele está acuado como um animal. Fecha aspas. Claro, as milícias atrás dele. Essa estrutura de poder. A gente ainda vai ver o desenrolar desses próximos capítulos, porque a gente vai perceber ainda que ainda vai ter uma nova perícia. O computador foi apreendido, então a gente vai ter novas perícias. A gente espera profundamente que essas investigações sejam sérias. A própria procuradora que fez a perícia em 2 horas, né, o Ministério Público, a procuradora é bolsonarista, ou seja, não existe isenção nenhuma. Tem foto até, inclusive, com camisa do Bolsonaro. Com Eduardo Amorim, se não me engano o nome dele, do PSL, que quebrou a placa de Marielle. Sim. Rodrigo Amorim, se não me engano. Então, esperar o desenrolar das investigações. As ligações da milícia com a família Bolsonaro são claras, são inúmeras coincidências. E não cair em cortina de fumaça que o Bolsonaro propõe. Essa briga que ele teve com a Rede Globo, essa fala que ele teve histérica lá na Ásia, brigando com a Rede Globo, cortina de fumaça. Mera cortina de fumaça para o real problema. A ideia do AI-5, a intervenção que o filho dele propôs, são cortinas de fumaça para algo muito pior. Tirar a atenção. Muito mais escabroso e tirar a atenção da relação promíscua entre milícias e o clã Bolsonaro. Um amálgama. Algo que surgiu no Rio de Janeiro, que existe por um problema, uma tragédia da política pública de segurança no Rio de Janeiro, que chegou à esfera federal, o maior grau de instância, né, da nossa política, da nossa democracia, da nossa república, que é a presidência. E que agora está tentando se proteger a todo custo em cima do aparelho de Estado, e a gente vai ficar em cima, vai cobrir, acompanhar de todas as formas, para trazer, inclusive, mais aqui no canal, informações sobre as milícias. Isso é muito sério, é grave. É gravíssimo. São vários crimes o tipo de crime, um dos piores tipos de crime organizado que se tem a milícia, porque ela cobra da população a segurança dela própria. É do Estado. Ela tem um braço direto, ela não é um Estado paralelo. Tem várias ramificações dentro do Estado. Atinge o poder judiciário, atinge o poder legislativo, atinge o poder de segurança pública, os policiais. Então é todo um ecossistema que existe para o mal, para piorar, para
extrair, sugar a qualidade de vida, a dignidade de vida das pessoas mais pobres da região do Rio de Janeiro, do Rio das Pedras, por exemplo. Sim. Bem, é isso. Se você gostado das nossas reflexões, se inscreva no nosso canal, deixe like no nosso vídeo e ative as notificações para receber o material. E todos os links das informações que nós falamos aqui, eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo no YouTube. É isso.